Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café, entre outros líquidos, e hoje eu trago para vocês o guia básico de microfones. O tema desse vídeo me foi sugerido pelo Gustavo, lá da Casa Canon. Gustavo, amigão de longa data, que trabalha na Casa Canon. Há um tempão, a gente conversando na internet, ele deu essa sugestão. Eu demorei uma vida para fazer esse vídeo. Obrigado, Gustavo, pela sugestão. Finalmente o conteúdo está chegando para o canal. Então vamos lá. Tem muita coisa para falar, espero que esse vídeo não fique com 2 horas de duração, mas não vai ser muito curto não. Mas fica até o fim, que é recheado de informação. Vamos falar de tipos de microfones. Você que é fotógrafo, começou agora a mexer em vídeo ou já tem aí uma certa estrada no vídeo, mas quer mais informação sobre microfones para saber escolher melhor, saber o que usar quando, vamos embora que aqui vai estar todo o passo a passo para você. Primeira separação que a gente pode fazer, eu estou com o meu roteiro aqui do lado, então vocês não estranhem que eu olho para o lado, mas eu não quero esquecer nada. Tipos de microfones a gente pode separar de várias formas. Uma primeira que eu vou usar aqui é por forma de uso. Por exemplo, um microfone de repórter ou microfone de mão ou handheld. Você vai encontrar com o termo em inglês handheld ou de mão ou de repórter quando você fizer buscas por aí em lojas e assim por diante. O microfone de mão é aquele microfone que a gente vê, eu não tenho um aqui, mas vamos pegar um direcional aqui e fingindo aquele microfone que as pessoas seguram na mão e vão falar próximo. Esse microfone necessariamente vai estar próximo de quem fala, que é o que vai facilitar ele isolar. Tem outras características que a gente vai falar depois, mas o que vai ajudar a isolar ele de ruídos é o fato de estar sempre próximo de quem fala. Existe uma coisa importante que um microfone desse tipo, microfone de mão, exige habilidade de quem fala. Porque é muito comum, se você vai utilizar isso com alguém que não tem habilidade, que de repente a pessoa está falando e aí ela fala e ela vira o microfone para lá, ela vira o microfone para cá, e essa descoordenação entre a boca, né, e o próprio microfone pode gerar inúmeros problemas no áudio. Então, quando for usar um microfone de mão, necessário que quem vai usar preste atenção com relação a posicionamento para não desconectar a linha de voz da linha de captação de áudio. Um outro tipo de microfone vai ser o microfone de lapela. Eu tenho um aqui. Vários dos microfones que eu estou na mão aqui são da Greica, tá? São microfones importados pela Greica. O review deles vai chegar no sábado. Você está vendo esse vídeo na terça. No sábado desta semana entra no ar o review. Então estou testando eles aqui, aproveitando que eles estão disponíveis. A gente vai mostrando nesse vídeo aqui que é o guia. Então o microfone de lapela é um microfone com fio. O que vai diferenciar de lapelas com fio e lapelas sem fio não é o microfone em si. O microfone sempre tem um fio. Esse fio vai chegar até um transmissor. Nesse caso aqui um transmissor tipo mini, tem de vários tamanhos isso aqui. Isso vai no bolso, na cintura de quem estiver falando, e um receptor sem fio vai na câmera. Então o lapela sem fio, o microfone em si tem um fio que vem até aqui, que vai transmitir para cá. Então são essas duas peças, isto vai na câmera, isto vai no bolso, na cintura, por dentro da roupa de quem vai falando. Microfone de lapela, você pode também tirar esse clipezinho aqui e prender ele com fita por dentro da roupa de alguém. Tem inúmeras formas de colocar isso. Existem vantagens e desvantagens no microfone de lapela. Uma pessoa com barba geralmente vai fazer barulho do pelo da barba, que pode roçar no próprio microfone ou na pele da pessoa, e esse som ser captado. Também barulhos de roupa. Gente que se mexe muito enquanto fala, a roupa vai fazer barulho de roçar, ou o microfone vai roçar na pele da pessoa. Então, por estar grudado em alguém, todos os barulhos muito próximos, muito vizinhos à pessoa, podem ser captados com certa intensidade por um microfone de lapela.
geralmente exige alguma habilidade de quem vai falar com ele, não no sentido do direcionamento de cabeça, porque a maioria dos lapelas é omnidirecional. A gente vai falar dos tipos por forma de captação, mas boa parte dos lapelas não são direcionais, eles não têm um ângulo muito fechado de captura. Então a pessoa até pode mexer a cabeça, mas se ela se mexer muito, ela pode complicar a captura. Então se ela for virar para um lado ou para o outro, é interessante que os ombros vão junto, né? Todo o conjunto de tronco peitoral, ombros, cabeça vá na mesma direção, para que assim você evite essa movimentação de roupa, de pele, de barba sobre o microfone. Outra forma de microfone que a gente vai ter, aquele que eu usei para fingir aqui que era um microfone de repórter, que seria o direcional ou shotgun. Shotgun é um tipo de direcional. Microfone direcional significa o quê? Ele tem um ângulo de captura, então isto aqui, a ponta dele vai ficar virado para quem fala. Agora eu estou falando para um microfone direcional, que está apontado na minha direção. Então isto aponta na direção de quem fala, e o volume de captação de som é maior pela frente, bem menor pelos lados e menor por trás. Não é que os microfones, sejam eles direcionais ou shotguns, sejam totalmente blindados nas laterais ou atrás, mas existe um balanço. Há uma proporção maior de captura de som pela frente e menor pelos lados e por trás. Um microfone de excelente qualidade direcional vai ter uma proporção muito baixa de som entrando pelas laterais e por trás e muito alta pela frente. E essa proporção vai variar com a qualidade do microfone, com o projeto dele e assim por diante. Mas um microfone direcional é aquele que capta num ângulo específico. Os microfones de repórter são microfones direcionais. Então um shotgun ou um direcional, um shotgun, como eu falei, é um tipo de direcional com uma característica de construção interna específica. Esse tipo de microfone exige treino de quem vai operar, não de quem vai falar. Porque quem opera tem que estar atento se o ângulo de captura dele está adequado para o que está acontecendo diante dele e nos ruídos de entorno, que proporção de volume eles têm, para saber o quanto esses ruídos de entorno vão ou não vão invadir o seu áudio. Então, por tipo, né, por forma de uso, a gente vai separar microfones assim: microfone de mão, microfone de lapela e microfone direcional. Podem existir até outras categorias, mas forma geral para fotografia, vídeo, né, para o nosso trabalho do dia a dia, a gente vai ficar mais nesses. Vamos falar dos tipos de microfone por forma de captação de som. Os microfones podem ser omnidirecionais, bidirecionais ou direcionais. Então vamos lá. Omnidirecional. Um microfone omni. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho um gravador aqui, um Zoom H4n. Vamos tirar a espuma. Os microfones do H4 são microfones do tipo omnidirecionais. Então eles vão ter uma captação num ângulo muito amplo, muito aberto. Toda uma área circular em volta do microfone será captada. Então, se você está falando de frente para ele, de lado para ele, de cima para ele, ele vai acabar captando. Existem lapelas omnidirecionais, existem microfones de mão omnidirecionais, existem microfones de gravadores, como esse do Zoom, que são omni. Então, omnidirecional, qualquer direção. Geralmente é um microfone indicado para você captar sons ambientes. Você vai fazer um vídeo e precisa captar sons. O institucional de indústria e quer captar os barulhos de máquinas para depois usar junto com a sua trilha sonora e mixar com as vozes. Você vai fazer um documentário sobre meio ambiente e quer captar os sons de uma mata, de passarinhos piando e tal. Você vai lá com o Omni e capta os sons da região para usar na sua mixagem. Então o omnidirecional pode ser usado num estúdio, coloca no teto do estúdio e capta uma banda tocando. Então tem várias formas de usar um Omni e várias utilidades para ele. Uma coisa importante é que o Omni exige silêncio ambiente, justamente porque ele capta de tudo quanto é lugar. Então se você tem um barulho qualquer no ambiente, ele vai entrar junto. Então eu estou aqui falando, tivesse, sei lá, um ar-condicionado ligado ao meu lado, um ventilador ou qualquer coisa assim, aquele chiado de aparelho ia entrar junto com o áudio, com a minha voz, porque não há separação de ângulo. Já um ar-condicionado que está ligado na lateral com um microfone direcional, às vezes ele entra muito mais baixo
do que entraria num Omni. Então um direcional pode filtrar esse tipo de ruído, enquanto um Omni não filtrará. Então microfones Omni, ambiente silencioso, necessariamente. Outro tipo de microfone será o bidirecional. Então é um microfone que, se vamos usar o zoom aqui de exemplo, que não é o caso, tá? Mas seria como se ele captasse o som para cá e não captasse nesse eixo. Então, se você tem duas pessoas num diálogo, duas pessoas cantando num dueto, duas pessoas tocando instrumentos musicais uma de frente para a outra, um bidirecional capta esses dois áudios, ignorando certos barulhos que aconteçam no eixo, né, entre essas duas vozes, esses dois sons. Bidirecionais são usados para música, são usados para diálogos. Lógico que num diálogo às vezes é mais coerente que a gente tenha dois microfones, um para cada pessoa, para regulagem distinta de volume, por exemplo. Uma pessoa fala alto, outra fala baixo, e na mixagem você regula. Então, de repente, dois lapelas nas pessoas seria uma opção melhor do que um bidirecional. Mas, em certas situações, ter o som entrando junto pode ser interessante. Ou porque você tem um microfone e quer saber quando ele é mais útil, então um bidirecional ele é mais útil nessas situações. Por fim, o direcional, ou cardioide, ou hipercardioide, ou shotgun. Vamos aos tipos de direcionais, porque eu falei que esse aqui é um shotgun. O microfone cardioide, tá? É um microfone, então ele tem um padrão de direção com um certo formato, um ângulo de abertura da sua captação de som. Assim como uma lente tem ângulo de visão, um microfone, o cardioide, tem um ângulo de visão. E o que é o hipercardioide? Ele tem um ângulo mais estreito, como se ele fosse uma teleobjetiva. E o que é o shotgun? Ele é um tipo de hipercardioide, às vezes, conforme o projeto, ainda um pouco mais estreito. E o que muda entre eles é o balanço entre som de frente e som de trás do microfone, a proporção, nível de ruído, esse tipo de coisa. Aí vale a pena vocês pegarem canais aqui no YouTube de técnicos de áudio falando, que alguém vai poder explicar mais precisamente do que eu, o que muda entre um cardioide, um hipercardioide, um shotgun. Mas de forma geral, todo shotgun é também um padrão cardioide ou hipercardioide, porque são microfones direcionais. Isso, é isso. Não esqueci nada. Então, por exemplo, na gravação de documentários, você está lá com a câmera, com o microfone, tem algum barulho ambiente? Microfones cardioides, hipercardioides e shotguns são os ideais, porque você pega quem está falando. Eu, por exemplo, estou gravando em casa. Tem moto de entrega chegando na portaria do prédio, tem carro e ônibus passando lá embaixo, pode ter barulho de vizinhança, mas esses ruídos entram muito baixos, porque eu estou aqui perto do microfone falando e o resto do ruído está longe, vindo pelas laterais ou por trás. Assim, de forma geral, o direcional é um bom microfone, qualquer tipo de direcional, seja ele cardioide, hipercardioide ou shotgun, é um bom tipo de microfone para aquelas situações que você não controla muito o ambiente. Então você não sabe se vai ter um barulho vindo em volta. Então você vai fazer documentário, vídeo institucional de empresa, vídeo de evento. Esse tipo de situação que você não tem tanto controle, aí esse tipo de microfone é o ideal. Os microfones de repórter são sempre microfones direcionais, cardioides ou hipercardioides. Microfone de cantor de palco é geralmente um microfone direcional também, porque aí você tem todo o barulho, banda, amplificadores, tudo de lado, e num microfone de qualidade isso quase não entra no sinal do microfone. Então a gente pode separar, a gente já falou por forma de uso, falamos por tipos de forma de captação de som. Outra forma de separar microfones que você tem que saber antes de sair comprando é pela alimentação de energia, se por bateria interna, se pelo chamado Phantom Power, se por porta USB ou se o microfone dispensa alimentação. Então, existem microfones que dispensam alimentação. A gente vai falar ainda de dinâmicos e condensadores, mas existem microfones, alguns tipos de lapela, por exemplo,
eles não dependem de ter uma energia passando pelo fio para que ele capte o som. Então, o receptor e o transmissor lá do lapela tem as pilhas para que eles façam a comunicação. Mas o microfone em si não depende de energia para mandar o sinal dele. Então, existem microfones sem nenhuma forma de alimentação. Existem microfones que não têm uma bateria ou pilha interna, mas dependem de receber uma alimentação elétrica. São os chamados microfones alimentados por phantom power, né? Ou força fantasma, energia fantasma. O phantom power, por exemplo, um gravador como o Zoom H4n, ele providencia essa energia elétrica pelas portas XLR dele para um microfone que precise dessa energia. Então, microfones que dependem de energia e não são movidos a uma pilha ou bateria são chamados aí de alimentação fantasma ou energia fantasma ou phantom power. De repente você compra um microfone sem prestar atenção nisso, pluga na sua câmera e ele não funciona. Por quê? Uma DSLR não alimenta energeticamente um microfone. Já uma câmera de vídeo, uma camcorder ou uma câmera de cinema geralmente tem a saída phantom power para alimentar microfones. Então, se você tem um microfone desse tipo, você precisa ter a fonte de alimentação para ele. Mesas de som têm saída tipo phantom power para alimentar esses microfones e assim por diante. Além disso, os microfones com bateria interna. Então, no caso desse direcional que está aqui, ele leva uma pilha. No caso do direcional que a gente está usando para gravar, ele leva uma bateria 9 volts. Então, esse microfone tem uma energia própria. Os microfones que são para DSLR, geralmente é isso, porque no plugzinho P2, em geral, não passa energia. E assim, não passando energia, DSLR não vai alimentar o microfone. DSLR é o mirrorless, no caso, que é o que a gente está usando aqui. E aí ele precisa de uma pilha, de uma bateria, de alguma coisa desta forma. Existe microfone sem pilha e sem bateria para usar em DSLR. É aquele tipo de microfone que dispensa uma energia. E geralmente esses microfones que dispensam energia, eles têm um sinal mais baixo. Você vai ter que amplificar isso um pouco mais, ou na gravação, na regulagem de câmera, ou depois na sua edição do áudio. Então já falamos por forma de uso, por forma de captação de som, por forma de alimentação, agora por tecnologia de captação. Vamos falar dos dinâmicos e dos condensadores. Microfone dinâmico é esse tipo de microfone que não necessita de uma fonte de alimentação, de uma energia. O microfone dinâmico, a pressão do ar, do som, vai fazer ele vibrar a película dele e essa vibração vai gerar um mini sinalzinho elétrico que ele vai transmitir adiante. Então, um microfone dinâmico não precisa de bateria ou alimentação, cria o sinal partindo da vibração da membrana dele. A maioria dos lapelas é desse tipo, dinâmico. Pode possuir um sinal mais fraco. O outro tipo de microfone são os condensadores. Eles precisam de energia. Então, por exemplo, eu já sei que por esse microfone ter uma pilha, ele é um microfone do tipo condensador. O condensador geralmente são duas lâminas e a vibração, ele recebe a alimentação energética, a pressão do ar vai gerar a vibração e essa energia facilita a detecção disso. Então, geralmente, um microfone do tipo condensador tem um sinal mais alto, mais forte, de maior volume para ser captado. Lógico que a gente pode falar de sinal de microfone e volume de microfone, lembrando que sinal mais alto, o ruído também pode vir mais alto. Tá? Aí depende muito da qualidade do microfone e de outros fatores. Então, geralmente possui sinal mais forte, pode possuir recursos como ganho interno. Por exemplo, esse microfone aqui, ele tem um botãozinho de mais 10 decibéis, ou seja, ele tem um recurso de aumentar o próprio sinal para entrar com mais volume na câmera. E tem alguns que tem mais 20 aqui. Então, essa possibilidade depende do microfone ter energia própria. Caramba, a gente já está com 20 minutos de vídeo, já foi boa parte da informação, deixa eu ver se eu não esqueci nada. Gravadores, tá? Esses gravadores aqui, geralmente, a maior parte deles tem um microfone Omni, tá? O microfone externo dele geralmente é Omni. Sempre eles usam baterias ou pilhas para os recursos próprios, então geralmente os microfones são condensadores.
Antes de comprar, você tem que verificar suas necessidades, porque as pessoas podem perguntar o que é melhor, Armando? Um lapela, um direcional, um omni, um cardioide, o que é melhor? Pessoalmente, eu sou fã de direcional, porque para o meu trabalho, então aqui para o YouTube, eu quero que os barulhos de ambiente não saiam muito e que a minha voz prevaleça sem eu ter um grande trabalho na edição desse áudio. E isso o microfone faz sozinho. Outra coisa é que eu quero gravar conectado direto, então esse tipo de microfone de DSLR de mirrorless já grava, o áudio já vem sincronizado e eu tiro um tempinho de edição para ficar sincronizando o áudio. Além do que eu me mexo pra caramba, então como eu me mexo muito, um lapela em mim poderia ser ruim. Um omnidirecional aqui poderia pegar muito desses ruídos e volta. Um bidirecional seria inútil, porque o som está vindo de um lado só, que sou eu falando. Então se eu pensar nos padrões, né, nas formas de captação de som, só faz sentido para mim o direcional, para o meu trabalho. Se eu vou gravar um institucional de empresa, geralmente empresário falando para a câmera que nem eu estou fazendo agora. Então faz sentido, de novo, o direcional. E tem barulhos no escritório dele e ele não foi treinado para falar com lapela. Se eu juntar essas informações todas, direcional, quando eu faço institucional, é bom. Em eventos, você anda para lá e para cá com a câmera, e lógico que tem situações de evento que um direcional não serve. Tipo, você está gravando e tem uma banda tocando lá na frente. Aí você virou de lado para gravar o público, o direcional agora está gravando o público e não está mais gravando a banda. Isso é todo um outro problema. Mas, em eventos, normalmente, a gente quer a captação do som daquilo que está acontecendo diante da câmera, assim como em documentários. Então, os meus interesses geralmente direcionam para microfones direcionais. Eu também tenho lapelas? Tenho, porque às vezes é útil. Eu não tenho microfones bidirecionais aqui. E eu tenho o Omni no gravador. Então, eu não acho que alguém deva ter um tipo de microfone, porque é difícil você resolver todos os trabalhos com um só. Às vezes você que é profissional de eventos sociais, vai fazer lá como a captação de repente um padre, um pastor, mais noivo e noiva falando. São 3 pessoas, você vai colocar 3 lapelas, como é que você vai gerir a recepção de 3 sinais de áudio? Tem, às vezes, o cerimonialista não vai querer usar um microfone, ou as pessoas não têm o treino, ou a roupa do noivo ou da noiva é ruim de colocar um microfone por causa do tipo de tecido. Então o lapela nessas horas pode não ser o ideal. De repente, um bom direcional é capaz de cumprir com a função. Então depende muito. Então não tem um microfone que é melhor ou pior. Você tem que pensar nas suas necessidades com calma. Eu uso 90% do tempo direcional e os outros 10% ficam divididos aí entre o lapela e o omnidirecional do gravador. O bidirecional, para mim, geralmente, não entrou nos meus trabalhos e nas minhas necessidades. Por tecnologia e de energia, eu gosto muito de usar microfones que são com alimentação própria, para que eu não dependa. Então, de repente, se eu precisar de um Phantom Power e a mesa de som não tem, e o lugar não tem, e a câmera que eu aluguei está com problema no conector para alimentar o microfone. Então, se o microfone tem energia própria, eu levo as minhas pilhas e as minhas baterias, feito, resolvido. Então, eu tendo a preferir microfones que tenham uma fonte própria de alimentação, porque aí eu estou no controle. Também entre os dinâmicos e os condensadores, eu tendo a preferir microfones condensadores, porque o sinal um pouco mais forte, um pouco mais intenso que esses microfones gera, para mim, para os meus tempos de edição, o fluxo do meu trabalho, gera um tipo de sinal que eu já estou acostumado a trabalhar e tenho mais facilidade de lidar com ele. Então eu sou fã de direcional, condensador com bateria própria. O resumo é esse. Coisas que vocês vão ter que tomar cuidado nas escolhas é analisar o próprio trabalho para saber o que é útil e o que não é para você. Entender que microfones muito baratos, eu sei que dinheiro não dá em árvore, não adianta. Mas pensa assim, se a tua grana está curta, melhor do que gastar num microfone caríssimo e que você vai ter um só, então é melhor microfones mais baratos, mas que você tenha mais de um tipo. Então você tenha um bom conjunto de lapelas e um bom direcional e um bom gravador externo.
Assim você tem um pouquinho de tudo. Ah, eu tô com um pouco mais de verba, um pouco mais de condição. Maravilha. O que você ganha comprando melhores microfones? Microfones de marcas melhores, mais caras. O que você ganha? Você ganha melhor relação sinal-ruído. Geralmente, quanto melhor o microfone, mais forte e melhor qualidade o seu sinal e menor a proporção de ruído. Então a relação sinal-ruído é mais favorável quanto melhor um microfone. Então a gente pega uma marca muito boa como a Sennheiser. A Sennheiser é uma marca excelente de microfones. Eles são caros, mas a relação sinal-ruído deles é excelente, o timbre de voz é excelente. E tem microfones de relação custo-benefício que são mais baratos, como esses que eu estou fazendo os testes aqui para fazer o review da Greica, e tem microfones da Rode, da Shure, da Leson, de várias marcas, tem muita coisa no mercado. Eu sou, em termos de marca, eu gosto bastante da Sennheiser, eu gosto dos microfones da Sony, eu gosto dos Rode. Os Rode geralmente têm uma som de voz um pouco mais metálica do que, sei lá, o Sony ou o Sennheiser. Então, varia com o que você está querendo gravar. Mas o Rode é também um bom custo-benefício e uso geral, de forma geral. Tá bom, minha gente? E tem aí, ó, tem microfones aí, tem Audio-Técnica, tem Boya, tem não sei quantas marcas de preços e faixas de valores. É muito mais amplo do que câmeras e lentes, porque câmeras a gente tem 4, 5 marcas, talvez 6, e as 4 principais, né? Canon, Nikon, Sony e Fuji, mas você tem lá também Panasonic, Leica, Olympus, Pentax, vai chegar em 8 marcas aí, talvez 9. Tem mais marcas do que isso de microfone, tem mais tipos, tá? Então façam esse checklist, usem esse vídeo como um checklist antes das compras para saber que tipo de microfone você vai comprar por forma de uso, se de mão, de lapela ou direcional. Que tipo de microfone por forma de captação de som, se omnidirecional, bidirecional ou um direcional dos tipos aí cardioide, hipercardioide ou shotgun. Pela forma de alimentação, se esse microfone precisa de energia ou não precisa de energia, e se ele precisa, se é bateria interna, se é phantom power ou se é USB para plugar no seu computador, por exemplo. Os tipos de microfone por tecnologia de captação, então se são dinâmicos ou condensadores. Faz um checklist das suas necessidades e usa esse vídeo para lembrar dessa informação toda. Esse foi o básico de microfones. Eu vou ver se uma hora dessa, um dia desse, aí a gente conversa com um técnico de áudio para fazer um para lá do básico. Esse vídeo aqui foi o básico sobre microfones. A gente se vê num próximo vídeo. Lembrando que você gostou desse material? Manda um curtir, torne-se membro aqui do canal se for possível para você, junte-se ao Apoia-se, torne-se aí um apoiador deste espacinho na internet e compre os meus cursos. A gente se vê por aí, pessoal. Até mais. Tchau.